cara, mano. Tá aí, ó. Quem diria que a gente, usuário de crack da Cracolândia, vai pisar na Europa, irmão, em Roma, cara. Puta, mano, o corpo tá arrupiando tudo, cara. Foi um ano nessa calçada, mano. Um ano. Meu nome é Ivana. A voz que você ouve neste momento me pertence. Você me conhecerá neste documentário. Conhecerá outras pessoas que fazem e anseiam pelo pão. Mas não nos apressemos. Quero compartilhar contigo uma inquietação. Em 2024, ultrapassamos a marca de mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Os dados divergem. Mas é possível que ao menos 10% da população mundial ainda passe fome. No ano de 1946, José de Castro publicou o livro Geografia da Fome. Quase 100 anos depois, a fome ainda se espalha no mapa do país. Com a pandemia, ela avançou seus tentáculos. Bem, estamos na cidade mais populosa da América Latina, São Paulo, na região central, no bairro da Luz. Iluminemos, pois, algumas existências famintas. Casas existem muitas. Aqui falaremos de uma: a Casa do Pão do Povo da Rua. Professores aos montes. Mostraremos um que sintetiza essa linda profissão. Em algum momento você ouvirá alguém dizer: há muitas fomes. Isso tem me intrigado. E eu compartilho contigo. Entre tantas fomes, qual é a sua? A do pão ou a do pertencimento? A que nutre seu corpo ou que lhe dá motivo para querer se alimentar? Viagens existem muitas. Faremos uma neste documentário. Você virá conosco. Não nos apressemos. Há muitas fomes, mas, ao menos nesta casa, também há muito pão. Prazer. Tá? Me fala o seu nome, sua idade, por favor. Tudo bem. Meu nome é Veridiana. Eu tenho 29 anos. Mas o quê? Por que você acha que você está aqui batendo papo comigo hoje? Não entendi. Por que você acha que você está aqui conversando com a gente hoje? Documentário? Estou falando do que, o documentário? Documentário, não sei. Podemos iniciar, então, este diálogo com a nossa Constituição. O que é que diz a Constituição, no artigo 3º? Fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que são, primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional
Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Isso aqui tem muita consistência com o apelo que o Papa Francisco tem feito aos chefes de Estado, às nações de todo o mundo, colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça na sociedade para que então possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países também. E o que é um pão para você? Ah, um pão é um café da manhã, né? Que todos nós precisamos comer, até eu, porque não é fácil. Você acha que tem gente que passa fome? Acho à noite, quando não tem nada pra comer. Até eu, às vezes. Por isso que a gente gosta de levar comida quando sobra, às vezes. Porque é babado. Tem dia que às vezes... Por isso que eu levo bastante pão, porque às vezes eu como pão à noite. Porque às vezes meu namorado, eu e ele não tem as coisas pra comer. Entendeu? Antes de ele trabalhar aqui, ele pegava caminhão. Mas cada caminhão que pegava é R$50. Não tô reclamando, né? Ajudava até. Mas tem dia de domingo eu fico irado às vezes. Porque a única coisa que me tira o chão é ficar com fome. Isso me deixa nervosa, irritada. Se eu passo, eu mesmo morando com ele, eu passo. Imagina as pessoas que moram na rua. A fome é um aspecto sombrio da nossa realidade, frequentemente ignorado ou minimizado por aqueles que têm o privilégio de não experimentá-la. Em uma sociedade obcecada pelo consumo e pela produção em massa, a fome é vista como um problema distante, algo que acontece apenas em outros lugares, longe do conforto de nossas casas e das comodidades que nos cercam. A minha história basicamente é assim, eu vi de um povo, do povo assim, minha mãe era ex-viciada em droga, cocaína, estava a ponto de ser despejada, estava envolvida até a cabeça com meu pai no crime, roubava. E aí a gente passava às vezes uma dificuldade em casa e resumindo, meu pai foi morto, assassinado. Depois a gente foi pra casa da minha tia, que agredia a gente foi pro orfanato. Aí do orfanato, eu fiquei um bom tempo, às vezes eu passava numa família, tentava uma adoção, mas não dava certo porque eu tinha perdido depois de um tempo a minha mãe. Eu fiquei revoltado, ninguém sabia lidar, sabe? Às vezes, enfim. Não vê, né? Muitas vezes a gente não quer ver, o que a gente vê a gente ignora. Tem gente boa, né, que vê e tenta ajudar com pouco, mas tem fome, né? Tem fome. Existe fome, não só de alimento. Existem muitas fomes na rua, assim. Que hoje esse problema, essa fome invisível, esse ser invisível, ela tá chegando dentro de casa também. O cara sai na rua, anda pra lá e pra cá, tá bem vestido, mas ele tá chegando em casa também não tá tendo o que comer. Em um mundo onde a produção de alimentos é mais do que suficiente para alimentar todos, a realidade é que milhões de pessoas ainda passam fome.
Isso não é resultado de uma escassez de recursos, mas sim de um sistema que prioriza o lucro sobre a vida humana. E pior que isso é a gente estar no mapa da fome, sendo o segundo maior país que exporta alimentos e que alimenta o mundo. Isso é inadmissível, né? Para o nosso país. É vergonhoso para o nosso país e inadmissível, porque a gente, nossa economia bruta são os commodities de alimento. A colonização e o capitalismo, com suas práticas predatórias, utilizam a fome como uma forma de dominação, promovendo, de um lado, alimentos envenenados e, do outro, a indústria de produtos ultraprocessados. Essa dinâmica condena muitos à subalimentação e à desnutrição. Isso se chama fome oculta. Mas existe fome, porque a pessoa acha, não, mas a pessoa recebe uma marmita, ela está alimentada. Ela está basicamente alimentada, mas é muito mais que isso, né? O momento da refeição, de alimentar-se, ele é um momento de congregação, assim. Estou pensando em repetir de novo. De você comer com dignidade, né, com tranquilidade. Enfim, com os nutrientes adequados. E quem come na rua, assim, come qualquer coisa. Existe fome na rua. A fome tem pressa e isso vale para todo mundo. Então vale para o Estado, vale para a iniciativa privada. Eu fico passado quando eu peço um negócio e daí o cara me coloca um monte de prazos, né, burocráticos dentro da iniciativa privada mesmo. Daí eu falo, mano, será que quer realmente ajudar, né? Porque é tanto empecilho, né, para você conseguir aquele recurso, aquela possibilidade, né? E em momentos que a fome tem pressa. Existe fome na rua e a gente está fazendo esse trabalho para que as pessoas possam ter oportunidade de buscar um dos nossos serviços ou dos nossos parceiros para que a gente faça esse combate com relação à questão da fome. Então a gente tem uma rede muito grande, existe uma preocupação muito grande da Prefeitura de São Paulo para que a gente faça esse combate. Não é algo que passa desapercebido ou fora das políticas públicas ou sem ter a sensibilidade do prefeito da cidade de São Paulo e de toda a equipe da Prefeitura. Em São Paulo, a realidade é alarmante. Em junho de 2024, mais de 80 mil pessoas estavam em situação de rua. Segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, esses dados não são apenas números. Eles representam vidas, histórias e sonhos que estão sendo esmagados sob o peso da indiferença. Tenho procurado a Prefeitura para que venha a cumprir efetivamente essa lei. Quando vereador, eu consegui a aprovação da Lei 17.252 de 2019, em função do meu projeto de lei 145/2018, que consolida a política municipal para a população em situação de rua e institui o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação de Rua. Essa legislação aborda diversos temas, como assistência social, direitos humanos, moradia, saúde, trabalho e renda, educação, criança e adolescente, participação social, zeladoria urbana, violações de direitos, diversas políticas transversais, criação de banheiros e bebedouros, por exemplo, e foi recentemente regulamentada, mas ainda não implementada. Ela prevê uma cota de 2% de pessoas em situação de rua nas vagas de emprego em contratos da Prefeitura com mais de 120 dias. Sem dúvida, a fome existe em todo canto, né, cara? E quando se está na rua, você não tem certeza se você vai comer ou não. Então tem que fazer um corre, né? E quando não tem é difícil, porque não existe restaurantes gratuitos.
com frequência. Tem até algumas ações que acontecem, as pontuais é difícil. Vai ser todo dia, tem umas que são todo dia, mas o número é limitado e é aquele número X, então você fica dependendo de uma desistência ou de uma falta para você se encaixar. E aqui a porta é aberta, qualquer um que chegar vai pegar a fila e vai... Existe a fome, nunca deixou de existir. Sim, é visível. Então, ao passar pelos mais diversos lugares da cidade, encontramos meninos, meninas, mães, pais, com cartazes dizendo que estão passando fome, precisam de uma ajuda e tudo. Então, sim, há fome em São Paulo. E muita. Hein? Manda um recado pra minha mãe. Pai de família. Eu tô subindo muito esse tempo, mãe. Eu tô vivo ainda. Pode falar pra ela. Eu tô vivo ainda. Pra ela, pra minha mulher, pra minhas filhas. Lá do Guarani. Eu sou o Beto. Eu tô vivo. Dados do CAD único da Prefeitura mostram que a população em situação de rua está aumentando na cidade de São Paulo. São mais de 58 mil pessoas nessa situação, alta de 14% em relação ao início do ano. Hoje foi na Praça Marechal Deodoro, no centro. São 22 mil pessoas por mês que recebem um lanche da manhã. O Mendes, que ajuda a distribuir o pão, já esteve na rua para receber essa ajuda. É uma gratidão muito enorme, assim, de poder levar hoje para as ruas, para as pessoas, um pouquinho do carinho, da dignidade que eu recebi. De insegurança alimentar. Então, muita gente, quando tem um ponto de alimentação, ela se dirige a esse ponto. Se não fosse o trabalho da ONG, hoje a Fátima ia passar a manhã com fome. Meu café, meu almoço, porque não passa outra doação. Só não come quem não quer, né? Na primeira semana ele queria distribuir as marmitas, pensava em distribuir as marmitas num carrinho desses antigos de feira, né, que arma e desarma. E eu só falava que ele era louco, que não tinha também voluntário ainda para distribuir e tal. Ele ia produzir as marmitas, colocar no carrinho e sair ali pelo quarteirão. E eu fiquei até com raiva dele nos 2 primeiros dias, sem entender como que aquele cara que tinha algumas comorbidades ia se expor daquele jeito. Tem certeza? Você vai mesmo pegar pessoas da rua que não têm capacitação em planificação, que nunca estiveram numa cozinha e vai colocá-las para fazer o pão? Tem certeza disso, Rick? Porque a gente chegou num ponto que a gente servia 1.800 pessoas dia, 1.700 pessoas dia. Então eram 3.500 pães, 1.500 bolinhos todo dia. Então eu precisava, além do insumo, mão de obra. E a gente começou a trazer essas pessoas, qualificar, ressocializar. Aí começamos a perceber que faltava, mas não adiantava só dar um dinheiro e trazer para capacitar. E daí ele continuava dormindo na rua, continuava dormindo no albergue. A gente começou a dar alojamento, dar alimentação digna, recolocar na escola para estudar, no EJA ou até na faculdade, levar ao teatro, levar ao cinema, levar ao restaurante. Então a gente foi ressocializando essas pessoas e hoje nós temos aí várias pessoas que passaram pelo projeto, muitas que eram da Cracolândia, né, que hoje estão ressocializadas. E deu certo, né? Deu muito certo. E de lá para cá, se você entrar no nosso espaço, você vai ver muitas maceiras, muitas batedeiras, muitas bancadas, tudo, porque a gente tem aí uma pequena indústria, né? E essa pequena indústria foi surgindo a partir do momento que a gente consegue começar a trazer um pouco da rua
para dentro do projeto, né? Então eles comiam na fila e num certo momento chega uma doação, que ela é uma doação que duraria 1 ano, né? Seria mensal, e daí com esse dinheiro, ao invés de eu comprar insumos, eu comecei a trazer mão de obra. É transformador, é o que traz oportunidades, né, para que as pessoas possam trabalhar em diversas áreas, e a gastronomia é uma delas, porque a gastronomia é uma ferramenta de educação. Através da gastronomia você vai aprender todas as outras matérias: física, química, matemática, ciências, história, geografia, né, e tantas outras. E quando você pega a gastronomia, junta com a vulnerabilidade, te dá oportunidades, a gastronomia te leva a lugares que você nunca imaginava que você pudesse estar. Isso aconteceu comigo, a gastronomia me leva ainda em lugares que eu nunca imaginei estar, e eu tenho certeza que tem muita gente que tem uma esperança, né, e vê na gastronomia, numa escola de gastronomia, num projeto de gastronomia, uma luz, né? O prato de hoje é macarrão ao fundo. Espero vocês para almoçar aqui com a gente, hein? Hoje tá uma delícia. Eu cheguei no projeto em setembro de 2021, eu fiquei até dezembro, quase na ação do final do ano, mas muito fraco. E foi nesse processo que eu cheguei aqui, nesses primeiros dias de crises de abstinência, foram muito fortes. Então eu cheguei fraco, eu não tinha forças para lavar 2 panelas, eu precisava sentar. E é isso, a gente precisa passar para entender a dor do próximo. Então eles viram que eu estava naquela situação fraca, que eu não ia dar conta. Chegamos num acordo de eu me internar para passar por um processo de me restabelecer, porque a pessoa chega fraca mesmo, ela não consegue, ela não dá conta. Não só fraca fisicamente, né? Tem os traumas, tem os medos, tem a incerteza de não saber o que vai ser amanhã, se amanhã você vai voltar para o uso ou não. São dores muito complexas, que cada um tem a sua, e a gente tem que ter um olhar para poder ajudar a minimizar isso também, porque o que a gente faz aqui é acolher e mostrar caminhos, né? Não porque o caminho que eu segui vai dar certo pro próximo, porque não existe uma receita. Deu certo para mim, não dá certo para você, não deu certo pro outro, mas é possível, mano. Eu acredito que é possível. Me vendo hoje, eu sei que é possível. Vou entrevistar agora um grande amigo nosso, e além de amigo, um grande profissional e atleta, o Wellington. Como você se sente agora, nesse momento, tá vestindo a camisa do IPCB aí, cara? Com a gente aí que passou na dificuldade. Satisfação pelas palavras, Gabriel. Me sinto lisonjeado, me sinto grato por trabalhar aqui, por ter a sua presença, te ver sair da rua, te ver do meu lado, bem vestido, tá ligado? Não tem preço que pague isso. Esse sorriso que faz eu sorrir, tá ligado? Tá legal, vemos toda da parte do mesmo saco. Tá aqui, ó. A entrega do Mendes. Mas tudo é esse olhar, sabe? Ok, professor, a gente consegue. Alguma coisa ele enxergou atrás daquele cachimbo, né? Que ele me viu muitas vezes na mão. E é possível, é possível. Mas eu digo, eu tive um apoio, eu tive um braço, né? Que falta para muita gente esse braço. Esse olhar, esse cuidado. Eu passei por uma internação de 15 dias, que acabou os 15 dias, tem que sair. E você já sai na porta da Cracolândia. 15 dias para uma pessoa que usou crack 10 anos, e só sabe aquele caminho, só tem aquela fuga, é muito difícil. A menina dos olhos de todo morador de rua daqui, que é aquele bolinho é campeão. Veja você, arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. E eu não quero ver você, eu não quero ver. Isso é bom pra matar os velhos. Eu bebo aguardente que eu gosto da pitu.
E eu vou morrer e eu gosto de mim, também gosto de tu. E quando eu partir, eu também levo tu, e quando eu tiver eu perto de mim, também está tu. E eu tomo água dentro e gosto de tu. Eu tô esperando ele me trazer um corote. Corote, cara. Eu falei assim, não, o professor é muito gente boa, ele vai trazer o corote. Eu falei, eu sei que ele vai trazer o corote pra você, cara. Mas me conta a tua história. Aí ele contou rapidamente da história dele, que ele tinha vindo do Nordeste, que ele estava aqui, a questão das drogas. Eu falei assim, cara, em vez do corote, pede uma oportunidade pro professor. Estou nessa jornada agora. Caí em um dos buracos, que foi o vício, né? E fiquei na rua mais ou menos quase uns 3 anos, na dependência. A família já tinha cansado de ajudar, não tinha mais jeito. Aí então, certo dia me ofereceram uma oportunidade no Pão do Povo da Rua, né? Nossa maçaria que mexeu muito comigo, né, cara? Nós veio da Bahia, nós tá aqui ó, na rua, nós tá na fila agora do rango. Só agradece aí o pessoal aí da família aí que faz uma alimentação pra gente aí, tá bom? Um abraço aí a todos, minha família, lá da Bahia. E eu não quero ver você, eu não quero ver. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço. E eu não quero nunca mais o teu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Conheci o Gabriel, ele já pegava pão aqui. Mas um dia a gente estava recebendo um grupo da USP de 40 alunos da USP. Verdade. Foi mesmo. E a gente estava com as coisas atrasadas lá, então eu fiquei aqui na porta e comecei a dar uma aula aqui na porta. Então eles ficaram uns 40 aqui e eu fui falando. Enquanto isso, ele chegou para pegar pão, porque aqui a gente só tava, as pessoas pegavam pão na porta. E a hora que ele chegou, ele se intrometeu na aula. Ele falou, deixa eu queria falar um pouco. E deu uma aula pra gente. Mano, é pesado. Quando fala em mãe, mas chega, mexe no coração, a gente já fica trêmulo. Porque foi a pessoa que, mano... a mulher fez por mim, mano. Meu pai fez, cara. Toda a família fez. Isso aí, todo mundo sabia que ia dar nisso, porque a gente ia se separar. Uma hora eu ia ter que sair de lá, então eu cego, cara. A mãe lutou, mano. Lutou de tudo, qualquer forma. Clínica, mano. Foram mais de 20 internações, cara. Compulsórias, clínica de 15, 20 mil. Ela pegava empréstimo no banco, mal pagava um, tava eu recaído de novo. Meu pai, meu filho, até quando? Até quando? E a mãe ajoelhada no pé da sua cama, você com um revólver de um lado, uma mochila de droga do outro e ela com a Bíblia, mano, te orando porque sabia que você vai morrer, mano. Sabe? Então você sai de casa naquela adrenalina, não sabe? E hoje assim, hoje eu tô bem e tô distante. Consegui minha melhora, mas distante, dolorido. Dói, mano. Mas quando você liga pra ela lá, meu filho, você tá vivo, mano. Você sabe quantas mães que eu vejo enterrar seus filhos aqui todo dia e eu tenho a oportunidade de ligar pra você, de ver você. Irmão, a minha vida não é história inventada, cara. Eu te digo uma coisa, me arrupei, irmão. Irmão, eu venho levantando do fundo do poço, né? Costela quebrada, nervou, cabeça perfurada, você mesmo já viu, conhece, me cansou de ver, cara, a minha situação e tal, mano. Pô, tá ligado? É bola pra frente, a gente fala assim, mas ao mesmo tempo que você quer ir pra frente, irmão, você começa a lembrar o passado machuca. Querendo ou não, saudade, essa palavra, mano, saudade. Vai misturar os seus problemas do dia a dia, irmão. Vai mostrar o seu passado, vai te machucar, as pessoas vão te machucar. E sabe o que eu faço? É o sorriso no rosto. E vai carregando a cruz, quando não dá, nós empurra, arrasta, pede ajuda e vambora. Ele é uma testemunha mais viva que a gente tem, cara. Que a última vez que você me viu foi sentado aqui. Eu te disse, suas palavras não vai ser em vão. E chegou? Chegou, Celso. Eu comi o pão daqui, hoje eu sirvo o pão que eu comi. Cara. Quem que chegou à conclusão que essa é uma pessoa que não pode participar da sociedade? Eu noto muito que os pais, todos nós que somos pais, o senhor é pai, o senhor também deve ser pai, nós temos uma expectativa sobre os filhos que nascem. Nós queremos que eles sejam alguma coisa, nós queremos que ele tenha saúde, que ele frequente a escola, que ele se forme, que ele se empregue,
que ele se case, que ele tenha filhos e um dia tenha netos, se aposenta e morre. Uma pessoa que faz esse caminho, a sociedade aceita. Mas qualquer furo fora desse enredo torna a pessoa uma pessoa complicada de se lidar. E muitos pais esquecem que o filho, quando nasce, não assina nenhum contrato em que se obriga a fazer tudo isso. A ir para a escola, estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Muitas pessoas se sentem estranhas no mundo porque não conseguem se adaptar a esse figurino. Rico, mas esse aqui é a minha vida, a minha razão de viver. Eu mudei de vida por causa dessa criança. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. Eu falo, pra mim foi um sonho, eu não acredito. Eu não acredito nisso, como eu saí dessa. Porque, cara, eu me culpo até hoje, falo, por quê? Como que eu tava nessa? Que é tão ruim, cara, é horrível, o cara não consegue sair. O cara, quando vê, já tá impregnada nela, já tá credo. É muito horrível, você fala que não quer usar, tá aqui. Mano, daqui uma semana você tá atoxicado com o negócio. Você acorda, você já tá. Parece que te injetaram ali na veia ali, você não viu. E tá te injetando nas costas, você tá vendo que você tá muito louco. Mas não, você mesmo que tá usando. Cara, não tem explicação pra droga. Ela acabou comigo com 14 anos e eu fiquei iludido. Tudo que eu pegava virava droga, tudo que eu pegava virava droga. Maluco, você sabe quanto que o povo luta pra sair de um vício do crack? É milhões, irmão. E sabe quantos conseguem dentro de milhões? Vamos botar aí uns 5 pra não contar na palma da mão. E eu dentro desses 5 eu tô perante, porque até agora são 4 meses limpo. 4 meses. É pouquinho, irmão, pouquinho. Você sabe que você passar um dia, 1 hora sem fumar uma pedra, sem cheirar uma cocaína, quem tem vício sabe. Vai falar se o moleque tá falando a verdade. 120 dias. Tem dia que eu suo o poro. Tem dia que eu morro da janela de casa, de abstinência, e não me entrego. Essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, amarga vida, pra você gostar de mim. Quando eu morava no norte, vou falar uma coisa, não sei se tem tudo a ver do que tu quer saber. Quando eu moro em Vitória da Conquista. Quando eu tava começando a ser trans, eu não tinha condições de ter mega ré. Eu ia lá, tive a ideia de ir lá no cavalo e cortar o rabo dele. E levar pra cabeleireira pôr mega ré em mim. E deu certo, porque rabo de cavalo passava tinta, eu tinha dia que tava loira, ruiva, morena. Aí depois, com 3 dias, o dono do cavalo ia na minha porta. Aí, toda a redondeza eu já sabia que os cavalos apareciam que sem rabo, era eu que cortava. Eu não tinha condição de pôr mega ré, cortava os rabos do cavalo. Eu já aprontei nessa vida, aí abandonei tudo pra vir pra São Paulo, pra ter peito, né? E lá, aí eu vim de carona. Aí chegando aí, me deixaram lá na Praça da República. Eu falei, meu Deus, pra onde eu vou? Aí veio uma trans que nem eu, falou que se eu queria morar com ela, mas tinha que pagar todo dia diária. Eu peguei e aceitei, diária por noite, né? Eu dormia, eu tinha que pagar. Aí eu tinha que ir pra rua prostituir, eu não sabia o que fazer, porque eu nunca, na Bahia, eu fazia essas coisas, prostituição. Aí eu me prostituía, aí depois ela viu que eu ganhava e ela falou assim, se eu queria pôr silicone na bunda e na perna. Aí eu aceitei, fiz uma dívida desse tamanho, aí paguei e fui embora. Fui ontem fazer minha personagem da Medusa e da garota de programa. A personagem que entra com a roupa e sai de lingerie. Ela deixou de ser garota de programa. E agora acabou meu sonho lá e eu tô aqui na realidade. Ficar ficando batata, sabe? Vestiram roupas de mulher, calçaram botas de soldado e saíram por aí. Eu tenho 57 anos agora, mas no Brasil
Se você tem 50 anos, você já é velho. Né? E se você tem 57 anos, já é velho e ainda é trans, então as dificuldades são maiores ainda para empregos. Mas eu nunca fui de me desesperar, eu sempre acreditei no amanhã. Eu não acreditava quando eu estive no lugar escuro, mas depois que eu encontrei o pão e a minha vida já estava recomeçando, renascendo, aí tudo renasceu. Das telhas, eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos. Na minha timidez, eu nos meus 6, 7 anos de idade, eu só cantava para minha mãe ouvir. E aí ela gostava, às vezes ela estava passando roupa, passando ferro na roupa, eu estava me balançando na rede, isso lá no sertão, Pernambuco, uma vida simples, simplória, mas maravilhosa. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final. Mas ao longo disso tudo, a escuta, né? Eu acho que a coisa de eu ter feito hospitalidade e ter estudado profundamente hospitalidade, que eu fiz mestrado e doutorado, o projeto foi fermentando, a massa foi aumentando e as coisas foram extravasando da segurança alimentar para as conversas, né? Então eu percebo que essas pessoas se recuperaram muito por isso tudo, pela escuta, né? Por poder falar, né? Por poder pensar junto ou sonhar junto. Isso aqui é um sonho de que muita gente participou. Quer dizer, a hospitalidade aparece nos interstícios da sociedade, nas brechas. A sociedade é inhospitaleira. Nós encontramos pessoas, sabe, que sabem abrir um sorriso de alma para uma pessoa estranha. Esses são os interstícios da sociedade. E graças a Deus há muitos interstícios na sociedade, porque senão, por grande parte dos grupos que não se enquadram no dia a dia da sociedade estariam completamente à míngua, né? Graças a Deus. Estou aqui há 17 dias, venho aqui 3 vezes durante a semana, sou lá de Curitiba, Paraná. Olha, os desejos são múltiplos, mas a coisa assim, que é mais importante para eles é o acolhimento, sabe? De recebê-los, de convidá-los a sentar, de olhar nos olhos, de conversar e às vezes de abraçar, enfim. É imprevisível, assim, mas nós já fizemos acolhimentos aqui muito bonitos, assim. E elas esperam isso, atenção, orientação. Como eu te falei, né, as pessoas às vezes não sabem dos direitos que têm, não sabem como acessar, as pessoas não conseguem, às vezes, elas estão tão fragilizadas que elas não conseguem se organizar para acessar coisas simples, como um documento, como um benefício, né, como direitos. Elas não têm muita noção de direitos, porque as pessoas que estão na rua, elas têm uma ideia, às vezes, de que elas não são merecedoras daquilo, mas aí a gente tenta ver que não, é um direito, existe uma política de assistência no país e elas precisam entender isso e a gente ajuda elas a se organizarem, fazem encaminhamentos, elas se sentem mais seguras quando saem com documentos escritos, chegam lá. Às vezes a gente liga, eu tenho contatos na Casa 1, tenho contatos no CAPS, a gente vai fazendo no Hub e a gente tem vários contatos e dessa forma a gente vai. É viver e é morrer, tipo, viver e morrer, acordar, comer, beber, quando vê morrer. Quando você sai dessa droga, vem os amigos, aí dos amigos, você consegue conquistar umas coisinhas que seus amigos te ajudam também do lado, e dessas coisinhas, aí você vai querer o quê? Ter uma família,
ter um cachorro, ter uma casinha, uma namorada, aí tem um sonho de ter um filho, entendeu? Aí você vai sonhando, cara, quando você sai dessa imundície que é a droga. Eu também já fui uma moradora de rua, já fui uma usuária de droga, já fui uma usuária de crack e eu tive um apoio aqui. Aqui por eu ser uma trans, então as portas sempre se fechavam pra mim, sempre se fechava. Hoje eu tenho prova na escola, eu tenho que me preparar para estudar na Mackenzie, ter prova. Eu não estudava, eu era jogada na rua, aí se eu falar, não sabia ler. Eu aprendi a ler aqui, porque o professor, eu contei pra ele que eu queria aprender a ler, que eu queria mexer no meu zap, no telefone e escrever. Eu não aguentava mais mandar áudio para os outros ficarem escutando o que eu quero, deixei de querer. Aí ele ficou muito sentido, aí chamou um monte de professora, fez um almoço para as professoras. Aí eu comecei a estudar aqui na ONG. Logo na hora que eu entrei, ele já fez isso pra mim. Me deu os cadernos, livros, tudo. Me deu tudo que é para mim poder aprender, o computador, tudo. E eu comecei a desenvolver, porque aí eles começaram a me ensinar, tipo assim, o Paulo Freire, né? Que as professoras vêm na casa da gente, ensinam a gente. Então eu tinha umas 5 professoras ou 6. Porque já faz quase 3 meses que eu parei de estudar aqui para estudar na Mackenzie. E é isso, minha vida vem transformando. Nunca quis estudar, não ligava para a escola porque eu era usuária de crack. A mostrar os cadernos da escola que a tia estuda. Os meus cadernos são vermelhos porque a escola, que como eu ganhei a bolsa, eles também dão um caderno, né? Português. Ó, português. Antigamente não sabia nem ler que era matemática, nem português, nem nada. Agora eu até sei ler. Esse é de português. Aqui tem todas as matérias, todos os dias que a gente vai na escola, ó. As professoras, é tudo marcadinho. Aqui também, aqui já é olha. Olha como meu caderno tá maravilhoso. Vendo? Eu me dedico mesmo, tô me aprofundando em cada coisa, em cada matéria. Não deixo de fazer, entendeu? Tem coisa que eu nunca fiz na minha vida, agora eu tô fazendo. Olha aqui, parabéns e uma estrelinha, porque eu aceitei tudo, tá vendo? Aqui minha cozinha, vem conhecer minha cozinha. Olha aqui a cozinha. A minha cozinha é pequena, se o senhor nem conseguir. Porém, tem até uma, ó. E lá no fundo tem outro quarto, aqui eu lavo minha roupa, que infelizmente minha máquina hoje não quer ligar por nada nesse mundo. E é isso, a gente vive nossa vidinha aqui, entendeu? Tentando ser feliz, né? Pelo menos num lugarzinho assim, entendeu? Mas nós temos o que a gente pode, entendeu? Porque a gente ganha doação, entendeu? Amor e alegria não vai faltar aqui, né? Nessa minha cozinha que a gente tá cozinhando, você vê, ó? Aqui é tipo uma janela, tá vendo, ó? Porque aí quando eu fecho, tá vendo, ó? Aí eu faço isso, ó. Ó, tá vendo? Aí eu fecho, puxo a minha mesa pra cá. Entendeu? Porque aí eu puxo minha mesa. Ei, Sofia, vem cá! Puxo minha mesa. Aí eu almoço aqui, que eu mesmo coloquei a pia. Eu mesmo coloquei azulejo no meu chão. Essa geladeira de doação, que eu ganhei de doação. A máquina também. É porque durante a semana, como eu trabalho, é meio corrida. Aí minha sogra limpa só por cima, só o básico. Aí me ajuda lavando as roupas. Aí no final de semana sobra pra mim o resto da faxina. Gente, é um macarrão maravilhoso que eles estão fazendo aqui. Vai, mulher, põe isso mesmo. Bom, hein, Sofia? Nossa faxina hoje aqui tá babado, né? Tá representando. Mulher, pelo amor de Deus, para de porquice.
Eu vou olhar meu fogão também, que meu fogão lá embaixo tem as coisas pra ficar cozinhando. Já terminou, já. Eu vivo numa ocupação que está perto de ser despejada. Dia 16 de novembro a gente vai ser despejado. Eu não sei para onde que eu vou com 3 filhos. E é o que eu vivo com 3 crianças. Eu tô criando hoje em dia com o marido preso, né? Pelos fatos da vida dele. E crio meus 3 filhos de 9, 5 e 3 anos. Por causa de uma situação que aconteceu na minha vida, de eu ter sido presa por policiais que entrou dentro da minha casa, eu gestante de 9 meses, porém ganhei meu filho no Corrol da 8º DP, aí passei pelo todo o processo que o advogado pediu para mim poder procurar a SAP e conseguir movimentar o mundo, mobilizar o mundo para poder me ajudar a sair, porque graças a Deus eu nunca tinha me envolvido com coisa errada e os policiais, como eu moro em uma comunidade, essas coisas que é bem preconceituoso, as pessoas de fora da sociedade, achou que tinham direito de me prender grávida e fazer o que ele fez, deixar eu apodrecer num lar com um filho, já parindo um filho. Minha sobrinha é de consideração, né? Fica comigo, eu crio, ajuda aí. Dá uma respirada. Porque é muita coisa. E é isso. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. A comunidade é boa pra isso, porque um ajuda o outro, entendeu? Tudo é mais rápido, Vitor. Isso. A gente é bem unido. Eu morei na invasão, onde a minha amiga que estava aqui agora, Jéssica, mora. Eu morei quando eu era criança. As nossas famílias se conhecem desde criança. E aí a minha mãe conseguiu se mudar pra Penha. E a gente foi pra Penha, pra morar lá na favela da Penha. Aí depois a minha mãe simplesmente, tipo, começou a abandonar a gente. E aí eu fui pra rua, fui morar na rua. A única pessoa que ficou estudando comigo foi o Daniel. Dani, vem aqui, Dani. Fala aqui um pouquinho. Eu já falei lá em cima. Não, só um pouquinho da parte da escola, que a gente estudou junto. O professor abriu uma sala de aula para nós estudar e as professoras vinham dar aula para quem? Pra você. E? Comecei a ficar vindo também. Cláudia, eu te amo, viu? Ah, eu também. Adorei que vocês estão lá em casa. Eu me encontrei aqui. Me encontrei novamente aqui, como eu disse. Me encontrei aqui. Se não fosse aqui, eu acho que eu nem sei se estaria mais vivo, né? Porque poderia ter tomado um tiro, alguma coisa do tipo. Então aqui eu me encontrei a minha dignidade novamente. Estou encontrando todos os dias. Todo dia está sendo aprendizado pra mim. Muita gente se refere às pessoas em situação de rua como os invisíveis. E eu discordo dessa forma de se referir a essas pessoas, porque, na verdade, visíveis elas são. Elas são tão visíveis que elas despertam compaixão em alguns e aversão em outras.
mas elas são muito visíveis. A gente está falando da fome invisível, o ser que vive na rua acaba sendo invisível também para a sociedade. E as pessoas se incomodam, porque eu até me indispus outro dia com um pessoal ali de uma loja, porque as pessoas ficam na rua. Eu falei, mas aonde é que essas pessoas vão ficar? Elas só entram no centro de acolhida para dormir. E durante o dia, enfim, elas estão desempregadas e tal, elas ficam deitadinhas ali na calçada, né? Elas são população de rua e a rua é pública, né? Mas as pessoas se incomodam, elas não querem ver. As pessoas não são invisíveis, elas são visíveis, ao ponto que causam desconforto, incomoda, choca. Eu acho que o grande vilão, a gente achar que eles são invisíveis. A gente tem que olhar como um problema de saúde, sabe assim? E fazer algo. Igual eu falo assim, eu que não nasci em São Paulo, eu te falo assim, todo dia eu saio na rua, me incomoda. Porque aonde eu nasci, eu nunca vi isso. E para quem já nasce aqui em São Paulo, parece que faz parte do dia a dia dele. Então eu acho que essa é a reflexão. A gente não achar que isso é normal. Mas as pessoas querem ser, tentam serem diferentes daquilo e elas não querem. Na minha casa não, na minha casa não, na minha rua não, no meu bairro não. Por que as pessoas estão no centro? Por que o centro da cidade? Por milhões de razões. Porque aqui você tem oportunidades que na quebrada não tem. Porque aqui você tem ofertas, mesmo de serviços públicos. E porque você fica visível. Porque aqui te enxergam. Você tá socado lá em algum lugar que não tem nem para quem pedir alguma coisa. Então você vem para um lugar onde você possa pedir. E esse pedir é o que sustenta as pessoas, né? E é o que incomoda também, é o que sustenta a rua. Quer dizer, você conta ou com a generosidade ou com a impaciência alheia, que te dá alguma coisa só para você parar de encher o saco. Ou a consciência pesada. Tem muitas relações diferentes na rua, né? O que eu vejo ali naquela fotografia social, a polícia também foi acionada pelos próprios moradores do território. Então a gente vê o quanto que está errado, quanto está distorcido. Porque os moradores aqui do território também são trabalhadores, sabe? São pessoas também que passam por questões sociais. São pessoas que até frequentam aqui o projeto, que são sempre bem-vindas. Mas é uma distorção muito grande, né? Essa falta de coletividade, essa falta de humanidade. Eu acho que aquele quadro que a gente presenciou, né, que nós presenciamos, é um grande lamento. É um lamento da sociedade que a gente está vivendo hoje, né? A população em situação de rua aumentou drasticamente, principalmente depois da pandemia, né? E esse problema tá aí, as pessoas querem simplesmente dar as costas, como se, sabe, tá incomodando ali, vamos jogar um jato d'água, vamos chegar, chamar a polícia, dar mão para a cabeça para todo mundo. E aí, uma coisa tão desnecessária, porque simplesmente fez aquela abordagem, no sol de 40 graus, como você mesmo lembrou, sabe, ali não encontraram nada, ninguém foi levado para um DP. Então é uma falta de consciência muito grande das pessoas, né? Eu acho que chega a ser até uma maldade, uma coisa estrutural mesmo, essa higienização, de não querer ver esse tipo de população na rua, na calçada. Isso incomoda as pessoas, né? Referente o quê? Aos maus tratos que a gente sofre na rua, aos maus tratos, homossexual sendo discriminado pela polícia, entendeu? A GCM hoje fez a trans ficar nua na frente de todo mundo, a polícia chega batendo na gente, humilha, chuta, acorda a gente no soco, entendeu? Isso aí seria bom para ajudar a gente, porque a gente também é humano, né? Porque a gente mora na rua, mas a gente é humano, a gente vive de doação, entendeu? A gente pede a ajuda de todos vocês que puder ajudar. A segregação, você segrega, né? Você vai para a aparência. Você não faz uma reflexão mais profunda, né, na essência daquela expressão. A gente chama expressão da questão social, né,
que existem várias expressões da questão social, mas a da rua, sim, enfim, ela é brutal. Eu levei um tempo para começar a responder um bom dia que eu recebia na rua, num cruzar de calçadas. Porque por muitas vezes eu dei bom dia e não recebi de volta. Então, quando eu comecei a vir da clínica para o projeto, depois saí da clínica, tive meu apartamento, que eu fui alojado aqui no apartamento do projeto, e vinha voltar, um quarteirão que andava, que 2 pessoas passavam por mim, davam um bom dia, eu não conseguia responder. Eu achava estranho até. Ainda foi um processo para eu me acostumar com isso novamente. Porque é isso, a rua machuca, ela fere, ela deixa dores, traumas, sim. Sabe? É muito doloroso na rua. E ninguém tá ali porque quer, por falta de vergonha na cara, por ser vergonhice, como muitos dizem. E eu mesmo já pensei assim, antes de eu parar na rua. Eu fui parar na rua depois de eu já tinha 38 anos quando eu fui pra rua mesmo, né? Fiquei até os 41. Então, é a sociedade, né? Ser invisível, né? Já foram invisíveis para mim, eu já fui invisível por alguém, né? E hoje eu tô o tempo todo observando as calçadas. Então, ter esse olhar, essa atenção, procurando mesmo as pessoas que estão, né? Não estão só vagando ali, não são invisíveis, né? Esse olhar que eu recebi esse olhar e tô tendo esse olhar com outras pessoas também, né? E cada dia que passa me sensibilizando mais, entendendo mais, né, a necessidade das pessoas. Eu tenho, não sei, acho que é uma vantagem de ter passado, né, de ter deitado naquela calçada. É uma vantagem que eu tenho para me melhorar e tentar melhorar a vida daquela pessoa. Que eu eu falo com propriedade, porque eu passei por aquilo. Existe fome, existem pessoas que maltratam a gente, acham que todo mundo na rua é ladrão. Nem todo mundo que está na rua é ladrão, é que não tem uma oportunidade de trabalho. Eu fico imaginando como que uma pessoa pode apoiar uma obra, pode apoiar financeiramente em primeiro lugar. Mas ela pode apoiar também por verificar que a sociedade se beneficia quando algum indivíduo que estava completamente à margem dela se integra e passa a fazer alguma coisa de importante, né? Esse é o grande trabalho das instituições. Esse trabalho é acreditar naquela pessoa que parece que está na beira de um precipício, acolher e dizer para ele: ô meu velho, você tem muita coisa que você pode fazer por você e pelo mundo ainda, venha com a gente. O homem na estrada que recomeça a sua vida, sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si e para cada pessoa da sua família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. A minha alegria é no correr. A minha alegria é correr. Eu amo correr. O capitalismo, com sua incessante busca por lucro e expansão, tem se mostrado um sistema que favorece poucos em detrimento de muitos. Em sua essência, ele promove a desigualdade, a exploração e a desumanização. Enquanto uma parte significativa da população luta para sobreviver, a fome, um dos problemas mais cruéis que enfrentamos, é um reflexo direto das falhas intrínsecas desse modelo econômico. Só tem uns pãezinhos, tem uns bolinhos que foram servidos para vocês ali, um cafezinho. Se quiserem me dar para provar, podem ficar à vontade. Massa vai bater um pouquinho agora, quando eu for retirar, aí a gente vai fazer os pãezinhos, tá? É um pão que foi desenvolvido, foi pensado e desenvolvido para as pessoas que vivem mesmo nessa situação de vulnerabilidade,
É um pão rico, 4 vezes mais rico em nutrientes do que um pão francês. É um pão que foi elaborado para ter uma maciez e uma durabilidade maior. A maciez porque a maioria das pessoas não tem dentição. Muitas vezes a pessoa guarda aquele pão para comer depois, acaba achando em 3, 4 dias na mochila. O pão está em perfeito estado para ser consumido. É um pão super saboroso, vai gordura, vai açúcar mascavo, é um pão bem rico em nutrientes mesmo e saboroso, porque a gente não tem recheio, não temos condições de servir nem uma manteiga, nem um recheio para a doação. Então é um pão que foi elaborado pela chefe Adriana Ganha, que é amiga do professor Ricardo Frúcoli, que foi quem criou. Eles podem não acreditar em mim, mas eu ajoelhei antes de dormir e falei: Jesus, tira esse amor do meu coração, esse sofrimento, me dá uma mulher loira, de olhos azuis ou de olhos verdes ou ruiva, e que seja fiel como eu sou e que mostre o celular. Porque, gente, eu acho que amor não é só sexo, desculpa a palavra. Amor é você ser fiel, você cuidar, respeitar a pessoa. E até o aparelho celular. Como que você vai ficar velhinho com uma pessoa que você não mostra a senha do celular e você fica meio escondido? Isso pra mim eu acho que nunca daria certo. Vocês podem não acreditar em mim, mas teve um dia que eu amanheci, acordei, conheci uma loira de olhos azuis e a gente tá namorando. É que eu tirei a aliança pra fazer o pão. Socializar tem que ser o telefone é a primeira coisa hoje em dia. Porque sem o telefone, ele fica, por exemplo, o morador de rua, ele fica vulnerável ao que tem telefone. Então, por exemplo, o que tem telefone passa a agenciar o que não tem telefone. Então você tem telefone, você vai ganhar 10 pontos a mais pro cabeça que você agenciar. Então, só o fato do cara não ter telefone, ele já perdeu 10 pontos. Ele vai trabalhar carregando o caminhão, mas eu que agenciei, já só por ter telefone, já ganhei 10 pontos. Porque nós somos pobres. Pobre não tem um apoio, entendeu? Ou você se vira nos 30, ou você faz acontecer, igual eu tô fazendo. Pra mim, eu acho que eu tô fazendo acontecer porque eu passei por Carandiru. Então eu tenho um sofrimento muito grande na minha pele. Eu sofri, eu já tentei até me matar. Eu tentei contar minha vida porque eu falava assim: ai meu Deus, confirmou. Eu tentei me matar porque eu não aguentava mais sofrer. Porque eu sofria preconceito, sofria homofobia, sofria tudo. Fui violentada dentro da minha própria casa quando eu era criança por meu próprio pai. Então o sofrimento ele já vem desde criança. Por isso que eu cresci rebelde. Eu não tinha dignidade. Hoje em dia eu tenho dignidade. Hoje em dia eu tenho meus documentos. Hoje em dia eu tenho meus documentos. Eu nunca tive documento. Sinceramente estava sem expectativa nenhuma. Pra mim eu me vi assim num poço indo cada vez mais pro fundo. Porque você é novo na rua, né? Então é muitas coisas diferentes, sabe? A oportunidade também é pouca, porque você tá sujo, né? Você tá sujo, por mais que você é novo, pessoas pensam 1000 maneiras de você ter chegado ali. Então você mesmo se autodestrói com essa falta de perspectiva, uma falta de confiança, sabe? Você não se sente capaz de até ter essa visão de um dia sair, tá? Eu mesmo não imaginei que fosse sair. Porque você tá vivendo ali num bairro de albergue, né? Todo dia você tá vendo ali caras que são 2 vezes mais velhos que eu, né? Com todo respeito, mas vários que tinham idade pra ser meu pai, meu avô, meu irmão. E todos eles falavam a mesma coisa: caramba, você é novo, você tá no albergue. E pensava, não quero chegar que nem eles, tá ligado? Porque novo já tava frustrante pra mim, imagina se eu chegasse assim, além da idade, sem essa perspectiva ainda. O que eu espero do futuro? Espero estar trabalhando, espero fazer uma faculdade e também mudar de vida, juntar e comprar uma casa pra mim. Vou começar a juntar já, a partir de dezembro. Nem que seja R$500, né? Começar a juntar. Pra não pensar que não. Devemos construir um sistema que valorize a vida
que promova a equidade e que garanta que todos tenham acesso ao que é essencial: comida, dignidade e respeito. O capitalismo, como conhecemos, deve ser questionado e transformado, pois não podemos permitir que a fome continue sendo uma consequência aceitável de um sistema que privilegia o lucro em detrimento da vida. Às vezes é muita coisa, meu Deus. Louco sonhador. Então, é engraçado, né? Como a música te leva a várias lembranças, Luca, né? Louco sonhador, sonhando com aquela Ronete. Mas lembra quando só saía de roupa emprestada, só a lábia não tinha mais nada, mas nunca fiz ninguém de espada pra poder chegar aí. Por enquanto, acredito naquilo que canto. No destaque do lado da preta e grana, o sonho é grande e mesmo que pareça distante, minha força é o que me garante. Louco sonhador. Vou escrever uma carta pro Papa, Barraca 6. Barraca 6, escreveu uma carta pro Papa. Aqui agora. Tá top, hein? Coloquei uma poesia e tipo uma homenagem pra ele e o nome dele aqui nos Três Corações. Aí, ó. Ah, obrigado, vô. Coloca ali, ó, você mesmo. Dobra, bonitinho, pode colar, ó. Você tá na situação de rua aí. Me desculpa, mas aqui é forte. Você tem um anjo que Deus manda na sua vida pra tirar você daquele abismo e... Cara, hoje você me vê bem assim, mas você não tem noção do que eu passei, sabe? Então... Você é o primeiro. Convite comitiva do pão. Caro acolhido Gabriel. Você está convidado para participar da comitiva do pão. E levará seus participantes para uma reunião com a FAO, Roma, na cidade de Roma. Além da oportunidade de oficinas profissionais em qualificação e encontros com autoridade. Como o embaixador do Brasil em Roma, embaixador do Brasil no Vaticano e uma possível visita ao Papa Francisco. Ai, não acredito! Como embaixador do Brasil em Roma. Ai, não confiei. Tá pronto? Tô. Cadê o passaporte? Já tirei. Vamos pra Roma. Ai, gente. Cara, mano, tá aí, ó. Quem diria que a gente, usuário de crack da Cracolândia, vai pisar na Europa, irmão, em Roma, cara. Puta, mano, o corpo tá arrupiando tudo, cara. Foi um ano nessa calçada, mano. Um ano.
Piazza di Navona, ecco. Ecco. A gente vê hoje essa missão com representantes do povo da rua como um momento paradigmático, em que a gente nota que há uma retomada do cuidado que o país está tendo, não é? E essa iniciativa é muito reflexo disso, porque não basta só contar com o poder público, é importante que as pessoas se engajem nessas grandes campanhas, nessas políticas, porque faz parte de uma sociedade que precisa, que carece de uma união e de um trabalho conjunto para poder resolver alguns problemas que são fundamentais no Brasil. Acho que o grande tema hoje do Brasil é como resolver as enormes diferenças que nós ainda temos na nossa sociedade e resolver as questões mais elementares, né, como a alimentação, como a educação, como a saúde. Então, quando você diz que não é só fome de alimento, é isso, é fome de ser reconhecido como um cidadão, é fome de ser valorizado como um cidadão, de receber a oportunidade de crescer. E as pessoas vão atrás do seu destino quando elas recebem essa oportunidade. E nós somos muito felizes com esse encontro e com essa possibilidade de estar aqui. Então o Mendes queria fazer essa entrega simbólica do Pão do Povo da Rua, que foi feito na rua. É um pão que, através da doação do seu equipamento, me alimentou nas ruas e hoje eu vim trazer. Sim. Eu acredito que muitos de vocês não tenham nem saído do estado de São Paulo, de repente já sai de um outro país, com uma outra cultura. Espero que isso dê uma mudada, né? Quer dizer, vocês já mudaram e dê uma outra, né? Dá um outro salto na vida de vocês, né? Que isso é muito importante. Não é que eu já cheguei aqui em cima, eu comecei lá embaixo, eu tive a sorte, né? Um momento, enfim, de poder ter vindo aqui, vendi tudo. Eu trabalho, eu saí de casa com 16 anos de idade, vendi minhas coisas todas, vim com meu irmão pra cá, então também não foi tão simples assim, né? Mas essa experiência que vocês tiveram aqui, eu acho que vocês têm que levar pro resto da vida. Vocês não vão esquecer nunca. Né? Porque eu lembro, agora tá vindo um filme na minha cabeça, e meu irmão aqui andando de mochila, aqui não sabia onde dormir aqui, 1996. Então assim, não é fácil. Mas a gente consegue, né? Valeu, obrigado, gente, pela presença. Espero que tenha gostado. Né? Valeu. Ah, presente não, você acertou, ué. Pode, lógico. Valeu, obrigado. Valeu. Plata. Ele falou que aqui em Roma, geralmente vai ser igual esse modelo, padrão. Um prato. E se chama scrocchiarella. Scrocchiarella. La chiamano assim. Chamam ela assim por causa da crocância. Scrocchiarella. Scrocchiarella. A palavra é essa, é diálogo. Acho que nós temos que manter sempre diálogo com todos os setores e entender que essas políticas não são políticas de governo, são políticas de Estado. Elas afetam de maneira positiva a sociedade brasileira. Então é nesse caminho que nós temos que assegurar a nossa participação, é sempre estar dialogando e buscando a melhor maneira de fazer algo para que a população brasileira tenha aberta a porta para esse novo tempo. Nós não podemos esquecer o que teve no passado, porque nós precisamos chamar a responsabilidade os governantes, mas nós temos que passar limpo isso e fazer o país olhar para o futuro. Me conhecem só pelo meu nome, de menino Jesus, ai, ai, ai. Os ladrões, as amantes, meus colegas de corpo e de cruz. Me conhecem só pelo meu nome,
de menino Jesus. Laia, 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 laia. Queria dar as boas-vindas para vocês. Meu nome é Carla Barroso. Nós somos um projeto que chama Tom do Povo da Rua. Perguntaram se podia trazer alguma apresentação, eu não trouxe porque nem sabia que teria esse espaço, mas a minha apresentação está aqui, são essas pessoas, né? Essas pessoas que acharam ver na sua frente, a boa parte dela estava na rua, estava na Cracolândia, em São Paulo, moravam na rua, tomavam chuva, passavam fome e frio, e hoje nós temos um movimento enorme, atendemos por dia 1.200 pessoas, sendo 800 pessoas com café da manhã e 400 pessoas com almoço. E reintegrar pessoas, é isso que a gente tem feito. A partir da fome, a gente tem reintegrado pessoas socialmente. E é muito legal ver o projeto de vocês, que eu acompanho. Sou fã de vocês. É um trabalho inspirador, é um trabalho com o qual nós podemos ajudar, não é? E fico muito feliz que vocês tenham vindo aqui e que possam iniciar esse processo de internacionalização do que vocês estão fazendo, que seja um primeiro passo, que não seja o fim de uma linha, né, mas que seja um ponto de partida para vocês expandirem o que vocês fazem para atingir mais pessoas, de maneira mais sustentável e de melhor maneira. Então, é preciso que o povo brasileiro esteja unido no combate à fome. Isso é fundamental. Como uma das questões mais urgentes. O presidente Lula sempre disse: quem tem fome tem pressa. Né? Então, essa é a nossa missão. Muita história, muita história. Coisa pra caramba. A gente colocou as pessoas na mesa e não precisou falar nada. Estava tudo dito ali. Né? Aquelas pessoas já diziam. Eu fico imaginando para a FAO, né, o impacto desses embaixadores, né, o impacto emocional mesmo, né, de terem uma mesa composta, né, de um lado da mesa, um lado composto pelo povo da rua, né? Foi emocionante para mim, foi assim, para eles deve ter sido também, né, a gente representando a fome e eles representando quem cuida da fome. Eu acho que foi uma oportunidade única que a FAO teve de deixar a fome entrar dentro de casa, sendo representadas por nossos meninos aí que vieram da rua. Bom dia, Brasil! Salve São Paulo! Aqui agora estamos entrando no Vaticano, com todo respeito aí ao Papa, aos nossos freis e a todos que me ajudaram lá em São Paulo, no Bom Retiro. Forte abraço, estou aqui para representar a nossa comunidade em situação de rua, em situação vulnerável. Minha família lá na Bahia, no Espírito Santo, forte abraço! Mano, pique total, animado mesmo, entendeu? O sofrimento ficou pra trás, tô trazendo minha santinha com o Pai de Deus, se o Papa poder dar uma bênção nela, eu tô satisfeito. Mas se não der também, minha fé já me trouxe aqui. No retorno de toda essa maravilha que a gente teve, eu vi que sonhos foram construídos. Ali sonhos foram construídos. Eu acho que amadureceu, é o que eu posso falar. Uma criança que saiu daqui, alguns voltaram adolescentes, outros voltaram adultos mesmo. Eu espero daqui a algum tempo, né, daqui a alguns anos, ver essa gente com filho, com neto, com, né, formados, né, com seus negócios, né, que podem ser inclusive de panificação, tá tudo certo, né? O que a gente quer é que essas pessoas tenham as suas autonomias. Eu acho que falta um pouco olhar para o outro, né? E falta um pouco, e principalmente falta dividir com o outro, né? Porque a gente já sabe que essa sociedade está com os dias contados dessa forma, né? Onde alguns têm muito e outros não têm nada, né? Se a gente não resolver, não equiparar um pouco, não melhorar, diminuir essa diferença, isso um dia vai explodir. Grazie amigo, grazie.
Um dia eu pedi, hoje eu tô dando. Isso pra mim é coisa que só quem já esteve numa situação como a minha que sabe o que é pedir e um dia dar. Isso é um ditado do mundo. Pra você receber, você vai ter que dar. E pra você ter que dar, você vai um dia ter que retribuir tudo aquilo que vem a seu favor, sabe? É uma ligação entre tudo. Eu dou, recebo, retribuo e tudo vai voltando pra mim normalmente. E tá aí, ó, tô dando euro pros outros. Euro, eu tô dando euro. Um dia eu pedi a bituca de cigarro no chão, hoje eu dou euro. Não é por orgulho, sabe? É uma satisfação. Brasil! Brasil! Salve, Brasil! Eu fui recuperado por meus outros. Esse e mais 20 que viviam em La Calle, em São Paulo. E com o PAN recuperamos. E essas são letras, cartas do pueblo de La Calle. São 1.200 cartas que a gente de La Calle ha escrito na semana passada para ustedes. Então, muchas gracias. As cartas. Rogai pelo povo da rua, rogai por todos nós. Isso é intervenção. Quantas estradas precisará o homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem? Quantos mares precisará a gaivota branca navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes precisarão as balas de canhão voarem até que para sempre sejam silenciados? Quantos anos precisará uma montanha existir até que possa ser lavada pelo mar? Quantos anos precisará um povo existir até que possa alcançar a liberdade? Quantas vezes precisará um homem olhar para trás fingindo que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão acontecer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Você vai sair de mim, nem que seja como pus, seja qual buraco
tentava ser feliz. Pena que a vida não é como a gente quer. Pena a gente não foi o que a gente sempre quis. Eu era real, eu nunca fingi. Pena a gente ser assim. Pena a gente se perder. Sinto a falta, sinto tá faltando alguém. Sinto a falta de alguém que venha pra ficar. Soltando os pés da areia. Soltando os pés da areia. Sinto a falta, sinto tá faltando alguém. Sinto a falta de alguém que venha pra ficar. Soltando os pés da areia. Soltando os pés da areia. Pena que a vida não é como a gente quer. Pena a gente não foi o que a gente sempre quis. Eu era real, eu nunca fingi. Pena a gente ser assim.